Olá turma, aqui é o professor Davi e hoje vamos fazer a explicação com algumas correções, no que for possível, do PET, volume 4, semana 2, do primeiro ano do ensino médio. E essa semana nós vamos trabalhar jogos cooperativos. E o primeiro texto traz aqui algumas informações sobre o contexto escolar e a influência dos jogos cooperativos neste contexto. E ao final deste texto temos aqui um entendimento sobre jogos cooperativos, que podem ser entendidos como dinâmicas de grupo que têm dois objetivos básicos. O primeiro é despertar a consciência de cooperação e o segundo é promover efetivamente a cooperação. E aí na sequência temos as atividades. A atividade 1 traz um pequeno texto trazendo alguns entendimentos sobre cooperação e competição. E cita que, apesar de processos distintos, existe uma relação muito próxima entre esses dois termos. E aí na sequência solicitado a vocês que, com base no texto de apoio, relacione, e analisando o que foi trabalhado essa semana, as duas possibilidades aqui com as assertivas abaixo. E aí temos situação cooperativa e situação competitiva. Entendendo que a situação cooperativa é quando os indivíduos de um grupo tendem a se ajudar buscando um objetivo comum. E situação competitiva é quando cada um busca efetivamente os seus próprios objetivos. E aí eu fiz questão de já correlacionar e responder aqui para vocês. Coloquei que a letra A, eu coloquei como uma situação cooperativa, que é os indivíduos percebem que o atingimento de seus objetivos é, em parte, consequência da ação dos outros membros. Então, quando temos a ação de outros membros do grupo participando e visando alcançar o objetivo comum, a gente tem uma situação cooperativa. Na letra B, eu coloquei como situação competitiva. Os indivíduos são menos sensíveis às solicitações dos outros. Então, quando a gente tem um grupo que se preocupa menos com os participantes daquele meio daquele grupo, a gente percebe que não se configura uma situação cooperativa. Então, por uma questão até de lógica, seria uma situação competitiva, onde cada um visa buscar seus próprios objetivos e são menos sensíveis às solicitações dos demais. Na letra C, eu coloquei como uma situação cooperativa, em que os indivíduos se ajudam mutuamente com frequência. Então, é basicamente isso aqui que a gente vê na definição de cooperação em situações cooperativas. Letra D. Coloquei como uma situação competitiva porque aqui há uma menor homogeneidade na quantidade de contribuições e participações dos indivíduos. Ou seja, participam e contribuem de formas variadas, não há uma participação coletiva de forma igual. Então, nesse caso, não se configura uma situação cooperativa, e sim competitiva, que é a nossa resposta. Na letra E, eu coloquei como uma situação cooperativa, pois os indivíduos são mais sensíveis às solicitações dos outros. Então, quando temos um grupo mais sensível às solicitações dos outros, temos que eles tendem a cooperar mais, buscando e visando objetivos comuns. Na letra F, coloquei como uma situação cooperativa, pois há uma maior homogeneidade na quantidade de contribuições e participações dos indivíduos. Ou seja, participam de forma mais igual, buscando determinado objetivo, e é uma contraposição à letra D. Então, por isso, respondendo, seria uma situação cooperativa. Na G, eu coloquei como uma situação competitiva, pois os indivíduos, ficou faltando, percebem que o atingimento de seus objetivos é incompatível com a obtenção dos objetivos dos demais. Então, quando há uma incompatibilidade entre os seus objetivos, os objetivos do indivíduo e do grupo, a gente percebe que existe uma competição, pois ele tende a priorizar os seus objetivos em relação aos objetivos dos demais. Na letra H, eu coloquei como uma situação competitiva, os indivíduos se ajudam mutuamente com menor frequência. Então, quando eles se ajudam mutuamente com menor frequência e até em contraposição à letra C, a gente tem uma situação competitiva. E é isso aí, a questão número 1, a atividade número 1, se resume a isso. Vamos à atividade número 2. A atividade número 2 tem algumas questões para a gente responder. E a número 1 coloca o seguinte: os jogos cooperativos ajudam as pessoas a aprender a trabalhar em grupos e não se destinam a uma faixa etária específica em cada jogo. Participam desde crianças até adultos. Sobre seus objetivos, é correto afirmar que a nossa resposta é a letra B, que cita o seguinte: reforçam a confiança em si mesmo e nos outros, porque ganhar e perder são apenas referências para um contínuo aperfeiçoamento pessoal e coletivo, como foi colocado na primeira frase dessa semana. A letra A não é, pois cita aqui que se aprende a considerar o outro não como adversário, mas como participante. Apesar disso, cada um pode, se quiser, priorizar o seu lado e desenvolver a individualidade. Isso não se configura como uma situação cooperativa. Então este ponto invalida a assertiva A. Na letra C, ela está errada, pois coloca o seguinte:
deve ser o único tipo de jogo a ser aplicado em aulas para crianças entre 7 e 12 anos, pois ajudam a compreender que competir não é saudável. Então esses dois pontos aqui, único tipo de jogo e não é saudável, são os pontos que invalidam a questão. Competir é importante e deve ser aprendido, mas não deve ser o único ponto, não deve ser o único objetivo do indivíduo. Competir, ele deve também aprender a cooperar. E não deve ser, esse tipo de jogo cooperativo não deve ser o único tipo de jogo trabalhado nessa faixa etária. Ok? Letra D. Trouxeram inovações às aulas de educação física. Os jogos cooperativos são usados de uma longa data. Não é algo que seja inovação nas aulas de educação física. Então este ponto que invalida a questão D. A letra E. O objetivo maior é agir em conjunto para superar um desafio ou alcançar uma meta melhor que o outro time ou equipe. A gente viu que a ideia de ganhar e superar um outro time não é o objetivo maior da cooperação. Então este ponto invalida essa assertiva, ok? Vamos ao número 2. Número 2 coloca o seguinte: nos jogos cooperativos, o resultado representa a ideia de que todos ganham e que não há perdedores. Já os jogos competitivos, quando bem ensinados, representam uma preparação para enfrentar desafios, enfocando autossuperação, perseverança e determinação. Em relação a este assunto, assinale a alternativa correta. E aí a nossa assertiva aqui, correta, seria a letra D, diz o seguinte: cooperação e competição são partes do mesmo todo, o que permite certo intercâmbio de características entre esses dois conceitos. Essa relação existente aqui, colocada na letra D, foi trabalhada neste texto da semana, da atividade 1. Vamos entender aqui então por que as outras assertivas estão erradas. Competição é um processo de interação social em que as ações são compartilhadas e os objetivos são comuns. Aqui temos um vício de definição. Essa definição aqui seria melhor enquadrada como cooperação. E o mesmo vale para a letra B, que coloca uma definição errada em relação ao termo apresentado. Vamos ver aqui a letra E. Em jogos cooperativos, no final de uma partida, a equipe vencedora ensina a equipe perdedora as estratégicas ou táticas de sucesso utilizadas. Aqui a gente percebe que o ponto errado é este final. Em jogos cooperativos, a obtenção de conhecimento e estratégias da outra equipe não seria tão interessante. Não seria esse o objetivo dos jogos cooperativos. Então este ponto invalida a questão. Ok? Vamos à atividade número 3. A atividade número 3 pede para vocês elaborarem um jogo. Elabore um modelo de jogo cooperativo com lógica solidária, que possa ser executado no retorno das atividades escolares presenciais, levando em conta a participação de todos os estudantes de sua turma, regras simples e inclusão, elencando os elementos orientadores da estrutura e organização do mesmo. Aqui, pessoal, então, vocês são convidados a construírem, elaborarem um jogo cooperativo com lógica solidária. Existem inúmeros jogos já que vocês podem utilizar para construir essa questão. Eu vou deixar no campo de descrição desse vídeo alguns jogos cooperativos, a descrição e a forma de jogar desses jogos que vocês podem adaptar para responder essa questão. A partir da leitura desses jogos que eu vou colocar e das adaptações possíveis ao contexto escolar de vocês, vocês vão conseguir a resposta de vocês para essa questão, ok? Então confere aí no campo de descrição desse vídeo, beleza? E com isso, nós finalizamos aqui a semana 2 do primeiro ano do ensino médio do PET volume 4. Quaisquer dúvidas, no campo de comentários, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço!